Diâmetro do cilindro, 96,52 milímetros. Curso do êmbolo, 86,36 milímetros. Razão de compressão, 9,35 para 1. Cilindrada, 3.791 centímetros cúbicos. Potência máxima líquida, 200 CV a 5.200 RPM. Torque, 304 Nm a 3.600 RPM. O motor V6 tem muitas características, por isso vamos fazer uma apresentação detalhada. O motor V6 do novo Ômega possui bloco rígido e capas de mancal principal parafusadas na lateral. Tampas de válvulas com isolação que contribuem para níveis mais baixos de ruído no motor. Possui uma árvore de balanço dinâmica acima da árvore de comando e gira em sentido contrário para amortecer vibrações. O bloco de ferro fundido em V tem os cilindros dispostos em um ângulo de 90 graus. Os êmbolos são de peso reduzido, com saia lateral curta, de baixo atrito, com pinos flutuantes. A árvore de comando de válvulas é acionada por corrente através de polias dentadas. O movimento dos cames é transmitido para válvulas por meio de tuchos com roletes. A árvore de manivelas tem um deslocamento de 30 graus nos mancais de biela e está apoiada em 4 mancais principais com casquilhos de precisão e flange de encosto no segundo mancal. Este motor possui módulo de ignição direta com 3 bobinas referentes aos cilindros 1 e 4, 2 e 5 e 3 e 6. A bomba d'água é do tipo centrífuga e possui derivação para aquecimento rápido do motor. O gerenciamento do sistema é semelhante aos que você já conhece e seus principais componentes no motor estão localizados conforme veremos a seguir. Aqui fica o PCM, o módulo de controle do conjunto motriz, responsável pelo controle eletrônico do motor e da transmissão automática. O motor V6 utiliza um sensor de rotação e referência duplo do tipo Hall, sendo que o sensor interno trabalha com um anel impulsor de 3 aberturas e o externo com 18 aberturas. Com a combinação destes 2 sinais, o PCM identifica a posição específica de cada um dos 3 pares de cilindros. Após processar o sinal 3x, o módulo de ignição envia ao PCM um pulso de referência da árvore de manivela. Então, o PCM enviará um sinal abrindo todos os injetores e após esta injeção inicial, os 6 injetores serão desativados até 2 voltas. Quando o PCM receber sinal do sensor de fase, iniciará a injeção sequencial. O PCM utiliza o sinal 18x para uma partida rápida e também para melhorar a precisão do ponto de ignição durante o período de partida e em rotações até 2.000 RPM. O módulo de ignição direta possui 2 modos de operação, o modo derivação e o modo ponto eletrônico de ignição EST. Até 450 RPM, o sistema funciona no modo derivação. A partir desta rotação, o PCM muda para o modo EST. O motor V6 possui 2 sensores de detonação. No caso de detonação, o PCM reduz a quantidade de centelhamento liberada para o circuito de saída EST no módulo de ignição. O sensor de temperatura do ar de admissão IAT é um termistor que opera em temperatura de 10 a 80 graus centígrados. O sensor de posição da borboleta de aceleração está conectado ao corpo da borboleta de aceleração e não possui ajuste. Se o parafuso batente do acelerador for ajustado inadvertidamente, a marcha lenta poderá ficar fora dos limites permitidos.
Este é o sensor de fluxo de massa de ar, o MAF, que avalia o fluxo de ar que passa por ele em um determinado período. O PCM utiliza estas informações para monitorar as condições operacionais do motor para calcular a liberação do combustível. Os sensores de oxigênio estão montados nos tubos de escapamento próximos dos cilindros. O sensor de pressão do refrigerante responde às alterações no lado de alta pressão do ar-condicionado. Este sinal de entrada do PCM indica a quantidade de carga que o motor recebe do compressor do ar-condicionado. A válvula IAC é um motor escalonador e controla a marcha lenta do motor. Se a rotação estiver alterada, poderá ser devido à mistura excessivamente rica, pobre ou entrada falsa de ar. O canister é um reservatório para armazenamento de emissões dos vapores de combustível e é controlado por uma válvula solenoide normalmente fechada. O motor V6 utiliza sensor baro que reage às alterações de altitude e está localizado no painel dash. Muito bem, agora já estamos apresentados. Vamos conhecer o motor 3.8 na intimidade. Vamos remover o motor do compartimento e colocá-lo no suporte de serviço. Feito isso, podemos começar a desmontagem. Inicie removendo a bobina diz e os cabos de vela. Em seguida, a correia multi-V, mas não esqueça de marcar o sentido de trabalho. Remova o alternador. Remova a tubulação d'água e retire o suporte do esticador, do alternador e a tubulação de derivação do aquecedor. Em seguida, vamos retirar com cuidado o coletor de admissão e juntas, removendo os parafusos laterais e traseiros. Por ocasião da montagem, esses parafusos devem ser apertados na sequência correta. Agora, vamos remover o coletor de escapamento. Solte os parafusos dos coletores e remova-o juntamente com o defletor de calor e juntas. Remova também a vareta medidora de óleo. O próximo componente a ser removido é a tampa de válvulas. Acompanhe. Solte os parafusos. Remova as tampas de válvulas e as suas juntas. Pronto, estamos com livre acesso ao cabeçote. Então, vamos removê-lo. Primeiramente, remova as 6 velas de ignição. Solte os parafusos dos balancins e, em seguida, retire seu suporte. Remova as hastes impulsoras e coloque-as sobre uma superfície limpa e na ordem da remoção. Solte os parafusos de fixação do guia plástico dos tuchos e retire-os. Remova os tuchos um de cada vez e mantenha-os de forma organizada. Para remover os parafusos do cabeçote, obedeça a ordem em forma de espiral de fora para dentro. Repita as mesmas operações para o outro lado. Coloque o cabeçote de lado e com as ferramentas especiais, comprima as molas das válvulas e remova as travas. Remova as válvulas cuidadosamente para não danificá-las. Em seguida, com o auxílio de chave de fenda, remova o vedador, descartando-o. Coloque as válvulas num suporte adequado e na sequência para que sejam instalados na mesma posição. Faça uma rigorosa inspeção no cabeçote e em todos os componentes quanto a trincas, empenamento, desgaste, erosão e outros danos. Feito isso, vamos continuar com a remoção de outros componentes do motor. Em seguida, remova o compressor do ar-condicionado. Remova o motor de partida. Solte e retire a polia intermediária. Solte os parafusos da bomba
e remova-a juntamente com as juntas de vedação. Em seguida, iremos remover a polia, bomba e suporte. Agora, iremos remover a polia da árvore de comando utilizando a ferramenta especial. Agora vamos prosseguir com a remoção da tampa dianteira, proteção plástica e sensor. Solte os parafusos e remova a tampa dianteira. Em seguida, retire o tensionador. Retire os parafusos e remova a polia dentada com a corrente e a engrenagem da árvore de comando. Em seguida, remova a engrenagem de comando de válvulas. Solte os parafusos e retire a árvore balanceadora, rolamento e trava com auxílio de chave de fenda. Solte os parafusos torque bits da flange de fixação da árvore de comando das válvulas e remova-a. Vamos continuar agora com a remoção do cárter. Após ter colocado o bloco na posição correta, solte os parafusos de fixação e remova o cárter. Para remover o tubo de sucção, solte o parafuso e retire-o. A remoção da placa flexível também é muito simples. Veja, solte os parafusos de fixação e remova a placa flexível. A placa flexível não deve apresentar empenamento, desgaste ou cremalheira com dentes quebrados. Vamos prosseguir e remover a tampa traseira e o vedador da árvore de comando. Pronto, agora podemos remover as bielas e êmbolos. Observe que as capas e bielas estão identificadas com números. Faça a marcação nas bielas referentes aos cilindros 1, 3, 5 e 2, 4, 6. Agora vamos completar a desmontagem do motor. Verifique que as capas dos mancais possuem numeração para que possam ser instaladas nas posições originais. Solte os parafusos das capas dos mancais. Observe que os mancais 1, 2 e 3 possuem parafusos laterais. Instale a ferramenta especial e remova as capas e casquilhos inferiores. Remova a árvore do bloco, tomando cuidado para não danificar o colo dos mancais e superfícies de encosto. Finalmente, remova os casquilhos superiores. Pronto, você está com o motor totalmente desmontado e chegou a hora de limpar e inspecionar. A limpeza do bloco e inspeção do motor 3.8 do novo Ômega são similares a qualquer motor. Remova os restos de juntas e adesivos sobre a superfície, limpe o bloco com solvente, prestando atenção nos cilindros, depósitos de carvão, galerias de óleo, como também remova qualquer impureza nas passagens de líquido refrigerante. Durante a montagem do motor, lubrifique todas as partes móveis com óleo de motor especificado. A montagem requer atenção em detalhes importantes, por isso, na sequência, iremos realçar alguns pontos de ajuste. A primeira técnica é medir a folga dos mancais com a utilização de plastic gauge. Após a instalação dos mancais, aperte-os na ordem com o torque especificado, verificando sempre se a árvore de comando está livre. Na montagem dos êmbolos, observe que este ressalto deve estar voltado para a frente do motor e o ressalto da biela também. Após a instalação dos mancais, vamos colocar a tampa traseira da árvore de comando juntamente com o vedador ou retentor. Inicie colocando a tampa com a junta
e apontando os parafusos de fixação. Em seguida, instale a ferramenta especial. Para finalizar, aperte a tampa na sequência com o torque especificado. Já estamos com a tampa traseira da árvore de comando instalada. Seguiremos com a colocação do vedador. Instale parte da ferramenta especial. Coloque o vedador com cuidado para não deixá-lo desalinhado. Em seguida, com a outra parte da ferramenta, encaixe o vedador. Em seguida, instale o comando de válvulas, encaixando com cuidado, apertando os parafusos com o auxílio do torque bits. Instale a árvore de balanço, apertando os parafusos das placas de fixação com o torque especificado. Para fazer o sincronismo da distribuição é muito simples. Inicie instalando a engrenagem do comando de válvulas, procurando alinhar a marcação com a engrenagem da árvore de balanço. Coloque a engrenagem da árvore de comando, corrente e engrenagem de sincronismo e aperte com o torque especificado. Importante, na instalação, deixe as marcas da engrenagem da árvore e polia de sincronismo alinhados. Coloque o tensor da corrente e aperte o parafuso com o torque especificado. Após ter sido feito o sincronismo, iremos à instalação da tampa de distribuição. Coloque a tampa da distribuição com a respectiva junta e aperte os parafusos com o torque especificado. Instale o vedador da árvore de comando utilizando a ferramenta especial. Coloque o defletor. Vamos ver agora a instalação do cárter. Inicie colocando o pescador de óleo. Comece aplicando o composto vedante nos 4 cantos da junta. Coloque o cárter e aperte os parafusos na sequência com o torque especificado. Vamos ver agora a instalação do cabeçote. Instale o cabeçote com a junta posicionada, ou seja, com a seta voltada para a frente do motor. Aplique composto vedante na rosca dos parafusos e encoste com a mão. Então, aperte os parafusos do cabeçote em 3 etapas, consultando o manual de reparação. Em seguida, instale os tuchos e os protetores. Instale as varetas. Coloque o suporte e os balancins e aperte com o torque especificado, uma vez que não necessitam de folga. Em seguida, instale as tampas de válvulas, apertando os parafusos de forma espiral, de dentro para fora, com o torque especificado. Instale o coletor de admissão, não esquecendo de aplicar composto vedante nos 4 cantos da junta. Agora, vamos instalar os componentes restantes na ordem inversa da remoção. Conecte todas as mangueiras e componentes elétricos como estavam originalmente. Durante a montagem, consulte o manual de reparações para aplicar os valores de torque dos parafusos. Verifique os níveis de óleo do sistema de arrefecimento. Verifique se não há vazamento e observe se todos os chicotes estão conectados. Pronto, você vai perceber que não há mistérios nem problemas quando um trabalho é feito com cuidado e atenção. E é assim que deve ser sempre. Esse é o objetivo da instrução programada. É a forma de você conquistar a sua realização profissional. E não esqueça de preencher o questionário geral e remeter ao treinamento pós-vendas da General Motors. Um abraço e até a próxima.